Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Meus amados irmãos, o evangelho de hoje é tirado de São Mateus, capítulo 1, versículos 16, depois versículo 18 ao 21 e o versículo 24. O evangelho de hoje vem falar sobre a origem de Jesus, mas não para dar ênfase, destacar a pessoa do Filho de Deus, mas para trazer aos nossos corações uma reflexão sobre São José. São José, esposo da Virgem Maria, São José, patrono da Sagrada Família, protetor da Sagrada Família, São José, aquele ao qual o Filho de Deus quis chamá-lo de pai. Meus amados irmãos, vai dizer assim o Evangelho: Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que era chamado o Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e disse-lhe: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhes darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Então, meus amados irmãos, a beleza de São José, a grandiosidade de São José, está exatamente aqui no versículo 24, quando ele vai dizer que, ao acordar, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. E por que eu destaco esse versículo? Porque Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, querendo cumprir o seu projeto redentor, do qual Jesus era podemos dizer, a chave principal, ele escolheu como patrono, como guardião da casa de Israel, podemos assim dizer, São José. São José, que era considerado justo. São José, que ouviu da boca do Filho de Deus a expressão mais comum a quem é um pai de família: meu pai. José, a quem o Filho de Deus lhe era submisso. José, a quem sustentou, nutriu fisicamente o Filho de Deus, alimentou com o suor do seu rosto. José, que é exemplo para nós pais, que é exemplo para todos os homens de trabalhador, justo, honesto, homem que temia a Deus, homem que estava aberto à voz de Deus, e por isso o Senhor lhe falava por meio de sonhos. E mesmo assim, ele conseguia compreender que aquele sonho era uma mensagem, poderíamos dizer um e-mail vindo diretamente dos céus, para ser comunicado a ele a vontade, o projeto do próprio Deus, Criador de todas as coisas. E São José, sendo dócil a essa voz, foi aquele que cuidou da Sagrada Família. Peçamos a Deus a graça também de sermos aqueles que cuidamos das nossas famílias, e muito mais do que cuidar nas questões financeiras, cuidemos também das questões espirituais, como São José, que constantemente levava Jesus ao templo, inclusive levou para ser apresentado, levou também para ser circuncidado, e durante a sua vida levou inúmeras vezes. Inclusive é relatado que em uma das vezes Jesus ficou no templo, conversando com os doutores da lei. E ali
São José e Nossa Senhora, ao encontrarem de novo Jesus, ouvem Jesus dizer: não sabias que eu deveria estar na casa do meu Pai? E estando ele na casa do Pai, cumprindo a vontade do Pai, os projetos do Pai, mas mesmo assim, vai dizer São Lucas que Jesus ou eles desceram para casa e o menino lhes era submisso e crescia em estatura, graça e sabedoria diante de Deus e dos homens. Bendito e louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja também São José, o protetor da Sagrada Família e o protetor da Igreja Universal. Amém.